Cá estou com os nossos doutores, os médicos especialistas que hoje estão de volta do tema de ser ou não hipocondríaco. Agora é a vez do nosso pediatra, o Dr. Sérgio, e quando falamos de hipocondríacos, geralmente associamos a adultos. Mas agora peço a sua atenção, porque parece que há crianças que também têm essa tentação de achar... Não sei, vai dizer-me, porque há uma mãe que testemunha isso mesmo, é a Catarina, que eu penso que ela está ao telefone. Boa tarde. Boa tarde, Conceição. Catarina, boa que idade tarde, é que tem o doutor. seu filho? Meu filho tem 9 anos, está na 4ª classe e está a estudar o corpo humano, o aparelho circulatório, digestivo, respiratório, e tem sido um ano um pouco complicado, porque anda sempre a queixar-se, diz que lhe dói o peito, diz que lhe dói os pulmões, diz que lhe dói o coração e nós olhamos, pensamos, oh filho, isso não é nada, pronto, tentamos evitar ao máximo ir ao médico, mas ele tanto se queixa que acabamos por ir com ele às urgências. E já por 2 vezes o médico olha para nós e receita-nos valeriana e chá de camomila e diz que a criança tem um ataque de ansiedade. Isto é um bocadinho aquela história do Pedro e do Lobo, não é? Nós vamos acreditando que ele está doente e vamos levando o miúdo sistematicamente ao hospital. Neste momento, eu e o pai, se estamos com dor de cabeça, temos que esconder o facto de termos dor de cabeça. Não se fala em doenças ao pé do seu filho. Não se pode falar em doenças ao pé da criança. Portanto, Catarina, isso assumiu assim enfim, um estado de ansiedade para o vosso filho e também de preocupação para os pais, não é? Porque é um bocadinho difícil saber lidar com isso. Exatamente, imagina o que é uma pessoa não poder dizer que está com dores de barriga, porque ele meia hora depois arranja a forma de dizer que está com dores de barriga e nós ficamos, é aquilo que eu dizia, vamos ao médico com ele, ou isto é mesmo um miúdo está hipocondríaco e não vamos ligar. Olha, Catarina, se calhar a melhor pessoa mesmo é o Dr. Sérgio, porque eu não sei, Dr. Sérgio, se pode dizer que há crianças hipocondríacas, mas se este também está preocupado, isso é verdade. Certamente, e cada vez vemos mais. Acho que posso tranquilizar a Catarina. Pela história que me conta, não parece que tenha o seu filho um problema físico, mas de qualquer forma temos que perceber o que é que está a passar. De alguma forma ele está a chamar a atenção e isto também tem que ser dado o devido valor às queixas que apresenta. Não porque tenha uma doença física, mas que, se calhar, do ponto de vista psicológico, ou está ansioso, há alguns fatores que têm que ser abordados e a melhor pessoa para avaliar esta situação é o seu médico assistente. Claro que numa urgência não conseguimos perceber bem a história a este nível. Eu aconselho que contacte o seu médico e faça uma consulta e avalie a situação. Porque claro, é o que diz a Catarina, ela fica com o receio de, se não dão importância, pode até ser alguma coisa, não é? A pessoa fica numa sem urgência saber como conseguimos agir. fazer um rasteio das coisas mais graves. Claro que compete ao médico fazer uma história detalhada e é importante perceber quais são os antecedentes familiares que existem nesta família, em que contexto é que esta criança vive, se há fatores estressantes a nível familiar, como é que está na escola, como é que é o seu comportamento, o seu desenvolvimento, que notas é que tem, qual é que é o aproveitamento. Tudo isto é importante, se há a possibilidade de ser vítima de bullying ou não. Portanto, tudo isto pode ser importante para perceber como é que aquela criança está, para darmos valor às queixas que apresenta. Claro que, numa urgência, despistamos o que é grave. Na consulta de rotina com o seu médico assistente, podemos alargar a investigação e perceber o que é que de facto está a passar. A Catarina falava, numa das queixas, era de que lhe doía o coração e a pessoa fica logo alarmadíssima. E isto de doer o coração, até pode doer a zona do coração, claro, mas que não ter a ver com o coração. Este tipo de queixas, que é dói o coração, dói o pulmão, portanto, de facto demonstra que parece que não é uma doença específica desse órgão, porque isto não é assim que se passa. Portanto, a ansiedade, de facto, aqui parece ser preponderante. Quando pensamos em dor no tórax, portanto, dor no peito, temos de perceber o que é que existe no tórax. E, de facto, os órgãos que existem no tórax e mesmo os órgãos envolventes podem dar dor no tórax. Problemas no coração, infecções do coração, por exemplo, pericardite e miocardite, pode ser uma situação nesta idade. Doenças do coração, doença cardiovascular, infartos, não é frequente na idade pediátrica, isso sim, mais no adolescente ou mesmo na idade adulta. Os pulmões, que estão também no tórax, uma pneumonia pode dar alguma dor no peito, mas temos outras queixas, a febre, a tosse, e não é isso que é referido.
Outras situações, a nível abdominal, por exemplo, alguma flatulência, pode também haver uma dor referida ao peito. Temos que investigar tudo isto para perceber o que é que está a passar. Despistando todas as doenças físicas, temos que pensar que, do ponto de vista psicológico, se calhar há aqui algum fator que mereça ser analisado. Não sei se a Catarina ainda está ao telefone connosco. Catarina, essencialmente as queixas do seu filho é ele a queixar-se de que lhe dói alguma coisa, não vê mais nada além disso. Sempre. Ou seja, ele reproduz aquilo que ouve em conversas. Isto é muito típico nas crianças. É uma necessidade que ele tem. Chega ao hospital ou chega junto do pediatra. A pediatra já me tentou tranquilizar, mas isso foi aquilo que eu disse. Eu não vou esperar que aconteça alguma coisa. Habitualmente, com ele. Habitualmente são crianças que, do ponto de vista de desenvolvimento, são ótimas, são muito espertos e têm uma relação muito próxima com adultos. Habitualmente, idosos, avós, portanto, têm é sempre natural queixas. que ele também perceba que preocupa os adultos, que isso é uma chamada de Por um atenção lado, e que o faça. portanto, são coisas que conhece, por outro lado, também são situações que consegue chamar a atenção no adulto. Pois é, Catarina, é um bocadinho difícil o meio termo, não é? Não pode ignorar totalmente, mas se dá muita atenção ainda pode potenciar mais. Espero que lhe tenham sido... Nós sussurramos quando estamos com dores. Caladinhos, não é? Caladinhos. Bom, Catarina, muito obrigada pela sua colaboração. Olha, espero que este assunto não lhe dê muito mais dores de cabeça. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Catarina, que tão gentilmente participou no Consulta com os Doutores. Ora, faço agora uma pequena pausa na consulta com os nossos doutores para lembrar os nossos espectadores, aqueles que só agora estão a chegar, porque ao longo da tarde vai havendo sempre gente que se junta a nós. Não se esqueça do cartão de sonho, do número de telefone para onde pode ligar e inscrever-se no nosso passatempo. É o 760 20 60 20. Hoje é bom lembrar, por isso é que eu estou a falar disto mais uma vez, não é todos os dias que temos 43 mil euros de prémio acumulado. 43 mil. É de facto um belíssimo jackpot, talvez seja seu hoje, vamos ver o que é que acontece no final do programa. Ainda há os 1000 garantidos. Primeiro são entregues os 1000 e depois quem recebe tem a possibilidade de me dar 4 algarismos. Se acertar no código do cartão, são então mais 43 mil euros. Vamos lá ver como é que é hoje. Quem sabe não é a sua vez. Boa sorte. Já a seguir, saiba quando uma dor de cabeça deve ser motivo de preocupação. Doutora Bárbara, os hipocondríacos, quem tem estes sinais, vai procurando especialidades. Provavelmente a si também chegam, ou já têm chegado, pessoas muito preocupadas à espera de um diagnóstico de alguma coisa grave com uma coisa que é normal ou nada de importante. Sim, mas razoável, as mulheres são muito razoáveis. Eu acho que há uma das muito típicas é as alterações nas maminhas. A dor, chamada mastalgia, preocupa muitas mulheres, o que é normal. Há este fantasma do cancro da mama, e isso é sempre, a pessoa nunca fica sempre na dúvida se é alguma coisa ou não. E muitas vezes são pequenos quistes que inflamam, pré-menstruais e que depois a seguir desaparecem ou que fazem o anti-inflamatório e melhora essa. Outra, muitas vezes, também é as dores abdominais. Muitas vezes as mulheres até podem só ter algumas alterações gastrointestinais. Às vezes é só gases, mas acham logo que é uma coisa nos ovários e que temos que fazer a ecografia dos ovários. Mas faz sentido. Muitas vezes são mulheres novas, onde o único médico a quem recorrem é ao ginecologista e, portanto, a partir daí também às vezes conseguimos fazer uma boa orientação. E depois é o corrimento vaginal, que muitas vezes as mulheres acham logo que um corrimento atípico pode ser alguma coisa associada com o cancro do colo do útero e que, como tal, têm que ser vistas. Mais ainda aquelas que não fazem uma rotina regular e, portanto, ficam sempre na dúvida se já não deviam ter ido. Mas, no entanto, eu gostava de alertar que o corrimento vaginal é muito normal, pode ser, é mesmo considerado fisiológico na mulher, principalmente aquela ou na puberdade, ou na gravidez, ou a mulher que não faz contraceptivos e que, portanto, está em ciclo espontâneo, como se costuma dizer, e, portanto, na fase da ovulação tem corrimento, ou não ter qualquer tipo de corrimento nas mulheres menopáusicas ou perto da menopausa também. O corrimento faz parte e é importante haver um equilíbrio desta nossa flora e que tê-lo não significa que é um desequilíbrio. Às vezes o que acontece, ou por stress, calor, a praia, o uso de antibióticos, o uso de medicamentos imunossupressores, corticosteroides,
esteroides, às vezes também Com alguns cortisona, hábitos com pode cortisona, provocar. exatamente, porque a pessoa tem mais imunossupressão e, portanto, facilita um desequilíbrio da flora. Às vezes também pessoas com alguns hábitos de higiene ou até mesmo hábitos sexuais, são tudo coisas que podem de alguma maneira alterar a flora vaginal. E aí sim podem aparecer corrimentos que já são menos, que já são aí patológicos e que precisam de ser situações em que tratados. podemos estar perante doenças mesmo que estão relacionadas com isso. Não é? Sim, mas normalmente o corrimento ou é uma situação muito pontual, para ser uma coisa grave, sim, é raro e é preciso ser uma coisa já bastante avançada e não vigiada. Por exemplo, nas mulheres na menopausa, um corrimento acastanhado é um sinal de alerta, porque esta senhora Então não vamos devia a ter. esses sinais de alarme, aos sinais de alerta. Este é um dos que, de facto, uma mulher na menopausa que não deve ter qualquer tipo de presença de sangue, e um corrimento acastanhado pode significar, nós até às vezes chamamos, parece aquele corrimento de água de lavar carne, e sim é um sinal de alerta. Ou uma mulher que tenha um corrimento com um cheiro, que fica com um cheiro a peixe, é muito típico, a senhora às vezes até com vergonha, doutora, que o ramo cheira a peixe. Isso é muito típico, é uma vaginose bacteriana, é uma tricomoníase, ou aqueles corrimentos que parece às vezes também o queijo que foi queijo fresco, também é uma candidíase, que acontece, faz parte, e estes aqui são menos graves, mas obviamente implica o tratamento pelo desconforto e pela situação em si. Às vezes também muito corrimento, uma coisa tipo, parece que estou a ter uma torneira aberta, e com dor, também pode ser uma doença das trompas, uma inflamação das trompas. Portanto, qualquer destas situações a pessoa deve ir ao médico se tiver estes sinais que são diferentes. Agora, um corrimento normal, mais que seja numas alturas, menos noutras. É caso para alarme. Claro, o que eu acho sempre que a pessoa deve ter é utilizar, e sim, eu utilizo sempre, acho que deve-se os produtos de higiene íntima que sejam o mais equilibrados possível, com menos cheiro, menos produtos. Não abusar desses produtos. Não abusar. Há uns que são muito mais equilibrados do que outros e acho que deve-se perguntar e pedir essa opinião. Utilizar hidratantes vaginais também se pode, não tem problema nenhum, se a gente hidrata a pele toda, porque é que também não há de hidratar a vulva e a vagina também, especialmente naquelas mulheres de transição para a menopausa ou que fazem contraceptivos e que têm sempre uma maior secura vaginal. E há hidratantes que são bons, às vezes utilizam-se lubrificantes que depois são muito mais agressivos e que a seguir dão um desconforto. Portanto, eu acho que há coisas que se podem fazer que são assim umas mesinhas, mas que acaba por dar algum bem-estar desta área. Ora, aqui estão mais umas dicas, vamos às próximas. Agora a doutora Alexandra tem estado tão caladinha hoje, mas agora é a sua vez. Faço-lhe um bocadinho a mesma pergunta que fiz à doutora Bárbara. Alguém hipocondríaco que chega a uma consulta de dermatologia fala de quê, à partida? Tem medo do cancro de pele. As pintas e as manchas, qualquer tipo de pintas ou mancha. Um problema grave. Sim, tem sempre muito medo do cancro de pele, que tem a sua razão, não é? O cancro de pele mata e as pessoas têm sempre imenso medo. Mas, de facto, há pintas e manchas e manchas, que têm as suas características. A ir e voltar. A ir e voltar. E, portanto, temos vários tipos de manchas que podem ser consoante as suas características, podemos fazer diagnósticos diferentes. Nós temos aqui umas imagens que vamos mostrar. Uma das primeiras manchas que podemos falar é o do melasma. O melasma, digamos, é uma mancha acastanhada que aparece essencialmente nas mulheres no período fértil ou no período pré-menopáusico, em que há alterações hormonais. É o chamado pano, doutora Alexandra. Está associado também com alterações da tiroide. Muitas vezes as pessoas têm este tipo de manchas. É uma mancha difícil de diagnóstico, apesar de tratamento, desculpem, apesar de agora já há alguma tecnologia. Resulta de quê? Resulta que as células que produzem a melanina, que nos protegem das radiações solares, digamos que funcionam de uma forma um bocadinho alterada. Funcionam a mais, ou seja, não havendo exposição solar, elas estão a produzir imensa quantidade de melanina. Basta um bocadinho de radiação solar para aparecer uma mancha de repente na cara, que se mantém ali, que às vezes não é só com cremes que se consegue tratar. Depois temos outro tipo de manchas que nós temos chamado... Mas isto é uma mancha que à partida não é nada de grave. Não é nada de grave. Esta mancha não é nada de grave. É uma coisa benigna. Uma benigna é um bocadinho de alteração, faz uma alteração estética e perturba-me bastante as mulheres. Agora já há homens que também têm algum pano. Depois temos os outros tipos de manchas, chamadas as fitodermatoses. As fitodermatoses.
Fito vem de plantas. Portanto, é uma reação alérgica de contacto de ervas ou de verduras que, nós, por exemplo, ao passearmos numa relva ou num prado, sem calças e sem botas, sem galochas, pode passar, tocamos um bocadinho nas ervas e fica ali aquela marca para onde nós passamos, porque elas deitam cá para fora assim um determinado líquido que fica na pele e depois causa uma reação alérgica. Causa uma reação alérgica. E alérgica. isto pode ficar durante uns dias? Uns dias dá imensa comichão, perturba imensas pessoas e é preciso mesmo recorrer ao médico para tratar, porque às vezes estas lesões pequeninas, em determinadas zonas, pode-se alastrar para o corpo todo. E sobretudo se a pessoa apanha sol, não é? Sim, porque é fotodermatose. No caso, se for fitodermatose, é induzido só pela planta. Fitofotodermatose é a planta, mas o sol dá a doença de pele, dermatose. Fitofotodermatose. Digam todos. Fitofotodermatose. Já viu esta plateia? Santinho, claro. Bem, doutora Alexandra, se calhar amanhã já nos esquecemos. Não, agora, é fácil. Doutora, aquela coisa acabada em ose que estavam É ontem a fácil, falar. vou-se lembrar que é muito giro. Fitofotodermatose. Mais uma palavra daquelas do dicionário médico. Gira. Ora, e ainda há mais Ainda há casos uma que outra, querias pôr, como não é? nós falámos aqui no outro dia no consultório médico, da dermite contacto alérgica. A dermite contacto alérgica é uma alergia cutânea induzida por um produto ou por um Temos alimento. aqui um caso, não é? Isto sim, é uma dermatite alérgica a um determinado produto, pode ser à pasta de dentes ou Pode ser um barbear, alimento também, não? pode ser um alimento, dá uma dermatite à volta perioral. Portanto, são lesões benignas e que não traduzem nenhum problema. Mas isto pode ficar com o aspecto que a pessoa, que se nunca teve uma coisa destas, de repente acha que está com uma coisa gravíssima, Claro, não é? claro. Porque isto não é durante uns minutos nem umas horas, pode prolongar-se durante dias. Sim, pode-se prolongar durante dias e às vezes não é... há doentes que vão à farmácia e pedem um cremezinho para resolver e às vezes acontece o contrário, como também acontece que há uma certa resolução da situação. Mas... nestas situações deve-se recorrer ao médico, seja ao clínico geral, seja ao dermatologista ou alguma outra especialidade que consiga ajudar para resolver rapidamente o caso. E nunca é demais referir a vigilância, porque muitas das vezes nós damos por estas coisas porque elas aparecem em zonas muito expostas. Mas se nós formos ver, se calhar muitos de nós já têm mais sinais este ano do que tinham há 3 anos e nem deram por eles. É verdade. Então, e isso é importante vigiar, não é? É importante. As pintas é importante vigiar, sobretudo em áreas que nós não conseguimos ver, que é nas costas, por exemplo. Não conseguimos chegar, a não ser que façamos aquele exame que falámos antigamente, há uns tempos atrás. Agora, há determinados sinais que eu posso Sinais aqui ensinar, de alerta. sinais de alerta das pintas. Sinais de alerta dos sinais. Dos sinais. Os sinais se dividirmos o sinal e houver uma assimetria, não conseguimos fazer a sobreposição da imagem, portanto, é um sinal assimétrico. Depois vemos o bordo. Se o bordo é redondinho, se é irregular. O irregular é um sinal de atipia, portanto já há uma certa evolução do sinal para a malignidade. Depois vemos as cores. Se a cor é toda castanhinha, toda ou bege, toda igual, não há problema. Agora, se houver várias cores, um castanho mais escuro, um castanho mais claro, uma zona que desapareceu o pigmento, aí já são sinais de alerta. Se o sinal der comichão... A comichão não é bom. Não é bom. É sinal de que há crescimento do sinal. Pode não ser, pode ser só uma secura do sinal, mas é um sinal. A dor também? A dor, o facto de sangrar também, são tudo sinais de alerta e as pessoas devem, aí sim, não se é hipocondríaco por isso, e acho que deve-se recorrer ao médico, clínico geral, um colega, um colega, para a pessoa ficar um bocadinho mais sossegada. E são os sinais de alerta. Bom. Agora, o que eu queria, as pessoas que se preocupam muito com os sinais e têm muito medo dos sinais... Eu não gosto de falar dos hipocondríacos, porque todos nós devemos nos preocupar com isso. E existem 2 tecnologias hoje em dia disponíveis em todo o país, aqui e lá fora também, que nos permite estar sossegado e permite-nos fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce evita, conseguimos detectar precocemente, antes do tempo que haja qualquer evolução para a malignidade, num determinado tempo, detectarmos se aquele sinal é bom ou é mau. Não é preciso fazer a cirurgia para se fazer a análise para depois vermos que aquele sinal é bom ou é mau. Não. Com 2 exames de imagem conseguimos saber que aquele sinal não dá problema nenhum ou é preciso tirar.
Porque uma das técnicas é de ampliar o sinal. o sinal. Nós temos dois. Um chama-se mapeamento corporal, em que nós estamos a fazer um mapa do corpo todo. Para saber em que sítios é que temos sinais, que tamanho é que eles têm, onde é que eles estão E exatamente. se houve evolução, ao final de 6 meses, se apareceu um sinal novo, fazemos essa comparação. Portanto, tiramos a fotografia toda, ao corpo todo, faz-se o mapa e depois, consoante, isto no caso, fazermos a avaliação de 6 em 6 meses ou anual, quando uma pessoa não tem uma história anterior de cancro de pele ou que também não tem uma história familiar de cancro de pele. Portanto, faz-se um mapeamento e vê se há alguma alteração. Se apareceu um sinal novo, vai-se lá e faz-se uma dermatoscopia digital computadorizada, que é com outro aparelho, vamos ampliar 20 a 70 vezes aquele sinal e ver aquelas características que eu vos ensinei a ver o olho nu, mas vemos muito mais ampliado. Coisa que aqui há uns anos não era possível, porque não existia esse aparelho, não é? A pessoa podia ver com uma lupa, mas aumentar 20 a 70 vezes é muito. Nessa altura era um sinal com um mínimo dúvida que aquilo não está dentro daquele critério. Tirava-se logo. E aquelas pessoas que têm imensos sinais com essas características, está a ver, têm imensas cicatrizes pelas costas. Portanto, estes dois exames dão-nos a segurança que conseguimos fazer um diagnóstico precoce e evitamos cirurgias na altura indevida. E a tecnologia ao serviço, como já dissemos tantas vezes, ao serviço da medicina. Ora, e agora vou falar baixinho, não esteja o filho da Catarina a ver os doutores, porque para algumas pessoas uma simples dor de cabeça é um motivo para uma enorme preocupação. Há logo quem pense no pior. Doutor Pedro, dores de cabeça, é para desvalorizarmos ou é para ficarmos alerta? Pode ser. As dores de cabeça as cefaleias, são uma das queixas mais frequentes, não só de consulta, como também uma das queixas mais frequentes até socialmente. É muito frequente nós ouvirmos alguém dizer no nosso meio, dá-me a cabeça. No nosso dia-a-dia, não é? Quase não passa um dia que não haja alguém com dor de cabeça ou nós. É muito frequente mesmo, e o que é importante descansar quem nos está a ver é, se essa dor de cabeça responder bem à medicação, com o simples paracetamol, passar espontaneamente ou num curto período de tempo, não é motivo de preocupação. O que é muito importante é que as pessoas estejam atentas aos outros sinais que podem acompanhar uma dor de cabeça e torná-la, de facto, uma situação de maior cuidado e a justificar uma avaliação mais cuidadosa. Por exemplo, a dor de cabeça pode ser uma manifestação de uma hipertensão. Se uma pessoa tem dor de cabeça diária, frequente, deve ir monitorizando a sua pressão arterial para verificar se tem... Pode haver uma relação com a tensão arterial. É bom que haja, ou seja, se uma hipertensão se manifestar por uma dor de cabeça, provavelmente é uma hipertensão que vai ser possível diagnosticar e começar a tratar antes de dar complicações. Portanto, é um sinal, uma manifestação clínica da hipertensão que é boa. Se a dor de cabeça estiver associada, por exemplo, a sinais neurológicos, a alterações da visão, alterações motoras, da sensibilidade, do equilíbrio, aí sim devem ser motivo de uma avaliação mais cuidadosa, até por exames complementares, para se excluírem quer os tumores cerebrais, quer os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais. Se a dor de cabeça não estiver sozinha. Exatamente, se for persistente e se tiver outros sintomas acompanhantes que também que persistam ao longo do tempo, tal como a dor de cabeça. Portanto, se houver esta relação, é de facto suficiente para nós discriminarmos entre aquilo que é uma dor de cabeça que pode ser inocente ou uma dor de cabeça que pode ser de facto mais complexa. A maioria das pessoas que têm dor de cabeça por duas razões, que são tensão, ansiedade e má postura. A grande maioria das dores de cabeça têm esta origem e, portanto, devemos sempre ter isso em linha de conta e avaliar também esse meio envolvente. O que eu sugiro sempre aos meus doentes e a todas as pessoas é que façam um diário da dor. Já falámos também sobre isso aqui. Arranjem um caderninho antes de irem à consulta, apontem em que dia é que tiveram dor de cabeça, quanto tempo é que ela durou, se fizeram medicação e se ela passou ou não passou, se simplesmente só aliviou, se houve algum fator desencadeante o precipitante daquela situação, a menstruação, algum alimento, alguma situação de ansiedade ou de tensão, uma noite mais mal dormida na véspera. Portanto, este tal mapeamento que falávamos agora dos sinais, mas aplicado à dor de cabeça, vai-nos permitir caracterizar tão bem esta dor de cabeça que é muito mais simples. Podem ser informações preciosas para o médico, não é? Porque são nós essenciais. Realmente neste dia-a-dia que temos de corrida, até para nós próprios, se calhar as próprias pessoas encontram as razões, não é? Porque de repente olham para o caderninho e percebem, isto foi naquele dia que eu estive não sei quantas horas ao computador, isto foi no outro dia que dormi toda torta, isto foi... E acaba por se arranjar razões, não é?
porque podemos relacionar o agravamento dos sintomas, o aparecimento da dor de cabeça, com os outros fatores do nosso dia-a-dia que devemos evitar para prevenir o aparecimento de novas dores de cabeça. Portanto, o diagnóstico correto é a melhor maneira de acabar com as dores de cabeça. E para isso é preciso informação do doente, Claro. que os médicos não chegam lá, não têm visão raio-x. Mas a maioria das vezes são situações benignas, simples, que não justificam maior cuidado. Toda a gente tem Claro. dores de cabeça Claro que sim. durante a vida em algum momento, não é? Claro que sim. Bom, eu não tenho agora. Não estou com dor de cabeça nenhuma, até estou aqui com um bocadinho de tempo, até estou pouco pressionada, Dr. Sérgio, ainda temos tempo para mais uma questão, porque há muitos outros sintomas que afligem quem é hipocondríaco, que é disso que estamos hoje a falar, e é um problema sério, conforme já vimos, mas depois também há muita gente demasiado preocupada com isto das doenças, mesmo não sendo hipocondríaco. Podemos falar nisto no outro dia, mais pormenorizadamente, mas agora gostava que falássemos das dores de cabeça, agora das dores de barriga, porque eventualmente na consulta com as crianças aparece lá muita gente com dores de barriga. Ao contrário das dores no peito, que não são assim tão frequentes, as dores de barriga são uma queixa muito frequente em consulta de pediatria. Importa, mais uma vez, mapear, pegando ali na conversa dos colegas, mapear esta dor de barriga. Fazer de facto, um registro. é importante Tomar fazer nota. um registro e, antes disso, perceber os antecedentes familiares desta criança, porque é que está a referir que tem dor de barriga, e perceber as características dessa dor de barriga. Se é uma dor que surge subitamente, se é uma dor que é recorrente, que vai aparecendo várias vezes, está associada a outros sintomas, febre, alterações do trânsito intestinal, ou seja, diarreia ou obstipação, vómitos. Isto é importante avaliar. Claro que, para perceber, também é importante identificar a idade da criança. Há dores de barriga típicas de várias idades. Por exemplo, no recém-nascido ou no lactente, uma dor de barriga, a maior parte das vezes, relaciona-se com uma cólica do lactente. E é uma situação banal, que é autolimitada, que por volta dos 4 meses desaparece. Claro que, mesmo nessa idade, existem outras situações mais graves, como a invaginação intestinal, o volvo, etc., que podem condicionar dor abdominal. Na infância, por exemplo, as dores abdominais são muitas vezes relacionadas, por exemplo, com a obstipação. Isto é uma queixa muito frequente, que se associa a dores de barriga à obstipação e que é de muito fácil resolução. Portanto, os pais têm que estar atentos. muitas vezes não estão com atenção, não é? Os pais têm que estar atentos e o clínico também tem que estar atento, porque é uma situação que hoje em dia é fácil de tratar. E, de facto, é a queixa na primeira infância, a etiologia mais frequente das dores abdominais. Não falando, claro, das situações agudas de gastroenterite, mas aí também o contexto também é particular. É uma situação aguda, associada a vómitos, diarreia, e é fácil fazer o diagnóstico. Portanto, quando aqui hoje falou-se várias vezes do problema do cancro, que as pessoas ficam muito, quer dizer, os hipocondríacos pensam logo nas doenças piores. No caso das dores de barriga, o tumor no cólon não atinge tanto as crianças. Não, portanto, é uma coisa de adulto. Claro que é uma coisa de adulto. As crianças também podem ter tumores intestinais e podem estar relacionados com dor abdominal, mas é uma coisa raríssima. Estamos a falar coisas muito raras, enquanto que se tiver 65 anos ter um tumor do cólon é uma situação relativamente frequente, na idade pediátrica não. Mas existem outros tumores intestinais que também podem estar implicados, mas são muito pouco frequentes. Importa, já vimos falar da obstipação, também alguns erros alimentares, por exemplo, uma dieta com excesso de lácteos pode se relacionar com uma certa flatulência e dar dor abdominal. Falámos das situações infecciosas virais ou bacterianas que dão gastroenterite ou intoxicações alimentares. Falta falar das parasitoses intestinais, também muitas vezes se relacionam com dor abdominal e é fácil também de identificar e fazer o tratamento, portanto, as lombrigas, os oxiúros. Claro que depois tem aquelas situações menos frequentes, os tumores, isso é uma coisa raríssima, e mais frequente do que isso são as situações psicogénicas. Claro que temos psicogénico? Tem algum fator psicológico envolvido. As crianças, porque todos na barriga nós, reflete-se logo. portanto, eu vou para a mesa, dói-me a barriga, eu não quero comer. Eu vou para a escola. Dói-me a barriga. Dói-me a barriga. Portanto, é uma queixa Tens muito de tomar frequente. bem, dói-me a barriga. Pronto, é uma queixa muito frequente. Portanto, a barriga é maior das parte queixas vezes, mais é uma frequentes. chamada de atenção e pouco mais. Claro que, antes de chegarmos a essa conclusão, temos de excluir, muitas vezes, outras causas. Mas por isso é que é importante fazer uma história clínica adequada e o médico assistente tem um papel importante
Para conhecer bem para o conhecer. paciente. Ora, depois da consulta de hoje, espero que não fique demasiado preocupado com doenças ou que não fiquem muito preocupados com doenças. Neste caso, é melhor não exagerar, mas também não ignore os sinais. Também falámos disso hoje. E já sabe, pode enviar questões escritas, gravadas com o seu telemóvel, por exemplo, para o e-mail dos doutores. É a melhor maneira. Temos aqui um e-mail só para os doutores. doutores@sic.pt. É isso, e está aqui para si.